E eu fico muito feliz em poder reencontrar você aqui no programa Escola Bíblica mais uma vez. Essa semana a gente está trabalhando um tema muito desafiador, que é desvendando o inimigo. Muitas vezes o inimigo de Deus tem usado coisas que aparentemente são boas para enganar a sociedade e o mundo religioso também. Eu quero começar com uma pergunta que daqui a pouquinho eu vou reforçar para você. Você confia nos líderes religiosos? Você sabia que Deus usa líderes religiosos, usa pessoas, mas o inimigo de Deus também tem usado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no programa Escola Bíblica, Apocalipse, o fim revelado. A gente já volta. Com você ao vivo, o programa Escola Bíblica, hoje, quinta-feira, e a gente está fechando a temática da semana. E nada melhor do que a gente fechar com assuntos que realmente fazem sentido no nosso dia a dia. O tema dessa semana é forte, a gente está falando justamente sobre a questão das artimanhas do inimigo de Deus, usando pessoas e hoje especificamente falando sobre líderes religiosos também. Deixa eu começar com uma pergunta para você que daqui a pouco a gente vai voltar a lançar aqui. Antes da gente falar mais detalhadamente sobre o tema de hoje, dentro do estudo do Apocalipse, eu quero já lançar uma enquete para você, uma pergunta que a gente pôs agora mesmo, a produção colocou no Instagram do programa Escola Bíblica. Se você não segue ainda, pode olhar na tela aí, @Escola Bíblica NT. E a pergunta é a seguinte, não sei a sua religião, não sei se você tem alguma, não sei se você é católico, se você é pentecostal, protestante, se você é mais tradicional, não sei. Mas você confia em líderes religiosos? Você confia num pastor? Você confia num padre, num bispo, num apóstolo? Você confia ou não? Então responda para a gente, ainda hoje eu quero mostrar o resultado dessa enquete, pode ser que a gente se surpreenda positivamente ou negativamente. E olha que a gente está falando aqui basicamente de um grupo muito forte de pessoas religiosas, de cristãos, e eu quero saber se você confia ou não, e a gente vai trabalhar esse tema hoje, por isso que eu estou conversando com você e lançando essa pergunta tão importante aqui. E eu quero sempre lembrar o seguinte, que é muito importante você acompanhar o que a gente está apresentando. Olha que privilégio você ter na sua mão um estudo, um material que a Novo Tempo elaborou para você. Nós estamos oferecendo para você nessa temporada uma outra maneira de você receber esse material que a gente está estudando na temporada Apocalipse, o fim revelado. É só você que tem o seu celular agora, salvar esse número que você está vendo aí, 12982444449 e escrever para a gente assim, quero o estudo do Apocalipse, o fim revelado. Quero Apocalipse, o fim revelado. Ou quero o estudo do programa Escola Bíblica. Quero o estudo que o pastor Fábio está oferecendo. Olha, desde que tem uma relação aqui com o programa Escola Bíblica, as pessoas vão entender e vão cadastrar você e enviar para o seu celular esse estudo em PDF. É um formato aí e muita gente hoje tem a facilidade de ter um celular, não precisa ser o celular. É só você que tem o WhatsApp enviar para a gente aqui, tá bom? E claro, se você preferir baixar no seu computador, biblia.com.br tem o material também em PDF ali, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Ontem nós destacamos o quanto o mestre das ilusões, o quanto Satanás tem enganado e tem se escondido atrás de milagres, de falsas aparências, de lideranças, de falsos profetas, né? E hoje a gente vai destacar mais enganos nos momentos finais da história. A gente vai pincelar o livro do Apocalipse. Antes de a gente chegar a elementos do Apocalipse, a símbolos que a gente falou na primeira semana, a gente vai apresentar os enganos que estão por detrás de todos esses símbolos, de toda a trajetória da teologia atual, infelizmente, tá bom? A gente ora, a gente abre o coração, é sempre assim que a gente começa e eu, mais uma vez, quero agradecer você de coração. Vamos falar com Deus. Pai de amor, bondade, misericórdia e
Pai da verdade, nós queremos ouvir da Tua voz, da Tua palavra agora, qual é o Teu plano para a nossa vida, qual é a Tua vontade. Que não seja nenhum homem, que não seja apenas um veículo de comunicação, mas que a Tua vontade, a Tua verdade se revele a nós mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nos últimos dias, falsos profetas irão agir aqui na terra. E isso a gente vai estudar e tem estudado ao longo da trajetória aqui da Novo Tempo e do programa Escola Bíblica. E uma maneira de a gente identificar o engano do inimigo de Deus é através dos falsos profetas e principalmente conhecendo algo que Jesus menciona e é o primeiro texto aqui. Mas antes do primeiro texto, deixa eu falar uma coisa com você. Ontem nós falamos sobre milagres, né? E alguém lançou uma pergunta aqui dizendo assim, pastor, já que você disse que nos últimos dias surgiriam, na verdade está na Bíblia, né? A gente mencionou textos aqui que muitos realizariam falsos milagres, usariam dos milagres para parecerem que são de Deus, na verdade não são. E como é que a gente consegue identificar quem são essas pessoas, quem são as pessoas usadas por Deus, quem está realizando um milagre verdadeiro, quem não está? É claro que Deus ele usa inúmeras circunstâncias que fogem à nossa compreensão. Mas, de um modo geral, a Bíblia apresenta um pano de fundo, um destaque, algo que a gente pode analisar. Mateus 7, verso 16, é o primeiro texto que a gente lê aqui e eu quero trazer para você. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Normalmente, a gente tem que analisar a pessoa, o resultado do trabalho dela, para entender a postura dela, o semblante dela, a forma dela viver, se relacionar com as pessoas, para a gente entender se de fato ela está falando em nome de Deus ou não. Eu não me lembro muito bem, mas me veio à mente aqui, uma vez eu vi uma postagem, eu gosto muito de frases, você deve ter percebido que eu gosto de repartir com você algumas frases, mas tem uma frase que eu vi recentemente na internet, que algumas vezes eu já até postei ela, que diz mais ou menos o seguinte, você quer saber realmente a índole de uma pessoa, veja como ela trata as pessoas que não podem trazer nenhum benefício para ela. As pessoas que tratam bem quem traz benefício, é muito fácil, né? Tratar bem um patrão, alguém que vai te ajudar com recursos, te promover. Mas olha como a pessoa trata aquela pessoa que está pedindo dinheiro no trânsito, aquela pessoa que às vezes é subordinada dela. Então, a Bíblia declara o seguinte, que por essas características, pela postura da pessoa, você começa a identificar alguns princípios, se ela realmente é uma pessoa de Deus ou não. A gente precisa de segurança contra as ciladas do inimigo de Deus. Ele não está brincando e ele usa, inclusive, a religiosidade para enganar as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. A profissão pode até ser justa, pode ser até um líder religioso. Muito bonito, ok, beleza. Eu estou falando aqui como um líder religioso. Mas a conduta, o fruto, é que determina a natureza do valor da pessoa, dos princípios da pessoa, é como a pessoa vive. E nem sempre é fácil a gente identificar, né? Você sabe disso. Às vezes a pessoa ela tem aquela aparência de piedade também, a própria Bíblia diz isso. Mas aí cabe a nós analisarmos esse primeiro ponto e a gente vai trabalhar um outro aspecto também. Mas olha só uma coisa que é muito possível a gente perceber nas pessoas que muitas vezes se arrogam como mensageiras de Deus, como liderança, como ungidos por Deus, mas na verdade, infelizmente, não são. João 7, verso 18, diz assim, ele não busca a sua própria glória, mas a glória do Pai que o enviou. E olha, eu vou ser sincero com você aqui, talvez você até olhe para mim e fale assim, pastor, é isso que eu percebo em você. Talvez você tenha uma visão de mim aqui, está assistindo pela primeira vez ou acompanha.
Mas o ser humano, ele não é bobo, né? Deixa eu abrir o coração. O ser humano pode ser uma senhora que não tem experiência dentro da sala de aula, uma senhora de 90 anos, pode ser um rapaz novo, estudado. O ser humano, ele percebe na outra pessoa, normalmente, sinceridade ou não, não é? A gente percebe. O ser humano, Deus deu essa capacidade da gente ver na postura da pessoa. E analise, e você pode me analisar qualquer líder religioso e normalmente a gente vai perceber sinceridade ou não. E aqui eu não estou dizendo assim, eu sou sincero e outros não. Você faz essa análise, Deus dá sabedoria para nós. E é claro que isso não determina tudo, porque às vezes a gente se engana analisando a pessoa. Mas, normalmente não. A partir do momento que a gente percebe que algum líder tem uma postura arrogante, questione os ensinos dessa pessoa também. É verdade que muita gente às vezes está lendo uma verdade bíblica e é arrogante. Pode ser, pode acontecer. De alguém, de fato, ter uma verdade, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, às vezes, de separar o que a Bíblia diz da pessoa que disse, porque às vezes a pessoa, ela pode ser sincera, uma pessoa do bem e está equivocada no ensino dela. Um pastor, um padre que tem um bom coração, um homem de Deus, mas ensinar equivocadamente. E pode acontecer o contrário. Às vezes a pessoa é uma arrogante e está falando algo que a Bíblia diz. Mas normalmente uma coisa está ligada à outra. Normalmente o arrogante, ele foge da verdade. Ele não anda em conformidade com a Bíblia. E ele não vive a Bíblia. Então examine, peça sabedoria para Deus. Existe um pensamento judaico que ele diz o seguinte, é bem interessante esse pensamento. As obras de um homem, a ação dele, diz um deles, são a língua do seu coração e dizem honestamente se ele é corrupto ou puro interiormente. Normalmente é assim. Ontem nós dissemos que existem pessoas que se escondem atrás da caridade. Então a gente tem que ter muita sensibilidade. Mas quando a gente vê e percebe que alguém está usando da caridade, usando do nome de Deus, usando das doutrinas e no fundo a arrogância, fuja dessas pessoas. É isso que a Bíblia está dizendo. Após o intervalo eu quero apresentar alguns textos, inclusive do livro do Apocalipse, que apontam que nesse momento da história, antes da volta de Jesus, que é o término, que é o centro de tudo que a gente tem pregado, infelizmente, existiriam pessoas assim, existiriam líderes assim, tá bom? Mais uma vez, nosso tempo está passando rapidamente, mas no nosso Instagram tem uma enquete aqui, com uma pergunta no Facebook também, e é bem interessante a pergunta se você acredita nos líderes religiosos. Você acredita? Você confia nos líderes religiosos? Sim ou não? Responde, daqui a pouquinho eu vou dar o resultado dessa enquete para a gente pensar um pouquinho aqui. Até já! Muito bem, de volta ao programa Escola Bíblica e hoje o tema é forte. A gente está falando dentro do contexto do livro do Apocalipse, dessa temporada, Apocalipse, o fim revelado, sobre as artimanhas do inimigo de Deus no final da história, né? Nos eventos finais da história desse mundo aqui. E ontem e hoje a gente está trabalhando sobre como ele tem usado pessoas, lideranças religiosas, políticas, seja como for, para enganar pessoas. Ontem a gente falou sobre os milagres e hoje a gente está falando também sobre a postura de algumas pessoas como líderes também. Olha que curioso aqui, né? E com isso eu não quero desprestigiar nada e ninguém, mas ser realista e mostrar para você que a gente tem oferecido o estudo da Bíblia justamente para você se basear na Bíblia, tá bom? Então se baseie na Bíblia. Eu estou falando aqui, mas confira na Bíblia. Estude e peça o seu guia de estudos também pelo WhatsApp aí. Então, olha só, nós fizemos uma enquete aqui no Instagram com a seguinte pergunta. É curioso, tá? É importante a gente falar isso. Olha que interessante. A pergunta no Instagram, no Stories foi: você confia em líderes religiosos? Você confia em padre, pastor, bispo, apóstolo? 72% ou 72% das pessoas não acreditam. 28% das pessoas acredita. No Facebook tem aqui, como é que eu vou conseguir ver, visualizar?
aqui no GC, no Facebook tem um resultado ali também. Você está vendo embaixo aqui, 67% das pessoas no Facebook disseram que não acreditam, 33% sim. Ou seja, de lavada, infelizmente, as autoridades eclesiásticas, religiosas estão aí num descrédito, né? Que pena isso. E desde o início da igreja até hoje, olha o que ocorreu e tem se intensificado. Atos 20, 28. Atos 20, 28 diz assim: sei que depois da minha partida, Jesus falando, né? E a descrição em Atos ali, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. É claro que esse contexto aí tem a ver também com pessoas, mas principalmente com lideranças religiosas que penetrariam no meio cristão ali, enganando as pessoas. E a gente tem visto isso hoje. Tem ou não tem? Outro exemplo, um outro texto aqui para você. Conheço as tuas obras. Olha, conheço as tuas obras. Essa é uma referência a um texto bíblico, e eu volto com você conversando aqui, a gente daqui a pouco volta para esse texto. A Bíblia fala sobre as 7 igrejas, a gente vai estudar ainda, mas grande parte das igrejas mencionadas, da qual João escreveu a carta, ele mandou mensagens direto de Deus, que fazem referência também a uma aplicação profética aos dias de hoje. E normalmente a descrição para cada igreja usava esse início do texto que eu volto a ler com você aqui. Conheço as tuas obras. Deus conhecia as obras da igreja ou das igrejas. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é uma das igrejas, mas normalmente o que chama atenção nesse texto é Deus dizendo o seguinte, que Ele conhece as obras das pessoas. Ele sabe de fato quem age por amor, quem age por interesse. E tem muita gente, né, que faz as coisas não porque ama fazer, mas faz porque tem um objetivo final a ser alcançado ali, né? E não há nada obscuro diante de Deus, não há nada escondido, ao contrário, esses falsos mestres, líderes religiosos, as obras que guardam no coração são contrárias à palavra de Deus e são contrárias à verdade, que muitas vezes eles até pregam alguma verdade, mas não vivem isso. E Deus diz assim, eu conheço a obra de vocês, tanto da igreja, quanto da liderança, quanto de todos nós, né? Essa onisciência de Cristo, essa capacidade dele de saber tudo, ela é ressaltada nesse verso que a gente leu agora. Então a igreja de Esmirna, a gente pode citar algumas aqui, né? Éfeso, Pérgamo, são as várias igrejas ali, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas elas receberam essa mensagem, eu conheço a obra de vocês. E Deus conhece a obra de cada ser humano, Ele conhece o coração, Ele vê tudo, em todos os lugares, em qualquer tempo, nada fica oculto diante de Deus. Olha o que Salomão diz, Provérbios 15, verso 3. Conheço as tuas obras, a gente passa aqui, olha que diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E olha, eu quero chegar num ponto aqui, que muitas vezes o inimigo de Deus tem usado lideranças religiosas para perseguir pessoas sinceras. O que muitos líderes religiosos têm feito? Têm usurpado a palavra de Deus, têm enganado as pessoas, têm distorcido a Bíblia, com uma postura arrogante, com uma postura prepotente, e muitos são eloquentes na fala, não são? E pregam como se fosse verdade. E o inimigo de Deus sabe disso, o diabo sabe que ele está perdido. Por isso, ele apresenta uma estratégia de destruição daqueles que querem viver os ensinos de Deus. E ele usa a própria religião, os próprios líderes, para enganar as pessoas que querem ser fiéis a Deus. Que duro isso, né? A Bíblia fala dessa fúria do diabo com relação a um grupo de pessoas que têm procurado viver a Bíblia e ensinar esses ensinos. E hoje a gente percebe uma liderança confrontando esses ensinos. Lembre-se que a batalha
que a batalha de Satanás ela sempre foi para confrontar a autoridade da palavra de Deus. Nós falamos isso. Então o inimigo quer destacar que Deus mente, que a palavra de Deus não é verdade. E ele tem usado pessoas para tirar o crédito da palavra de Deus. Olha as características que a Bíblia descreve um pouquinho sobre esse assunto que a gente está falando aqui. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o povo que quer ser fiel à Bíblia, ele está sendo perseguido hoje, ele vai ser perseguido. E o dragão tem trabalhado intensamente para destruir a verdade. E muitas vezes usando os propagadores de mentira, líderes, para confrontar a verdade bíblica. Então, volto a dizer o seguinte, não se firme em líderes e ensinos não bíblicos, se firme na Bíblia. Assim é possível a gente fazer parte da lista dos vencedores, quando a gente se firma na Bíblia, na palavra de Deus. Apocalipse 3, verso 10, a gente está estudando o livro do Apocalipse aqui. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha o que Deus está falando o seguinte, você guardou a minha palavra, você que guardou a minha palavra. Eu já ouvi muitas vezes, e pode ser que você diga isso, não sei se você é uma pessoa religiosa ou não, e você que não é, eu acho que vai concordar. Talvez você que seja um cristão, que tem um apego muito forte a um líder. Tem gente que fala assim, olha, vamos estudar a Bíblia junto, né? Às vezes eu convido você para estudar a Bíblia, ou alguém convida para estudar a Bíblia, ou para fazer determinada coisa. Eu tenho que perguntar para o meu pastor, para o meu padre primeiro. Eu entendo que por respeito, e aqui, lógico, todos queremos ser respeitados, eu também, e eu fico feliz quando alguém pergunta para mim algumas coisas, quer saber, isso é importante, isso agrada a gente, mas não é a palavra final, a minha palavra não é final. Eu tenho que ver se o meu pastor deixa, se o meu... Não, você tem que ver se a Bíblia deixa. Você tem que ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Apocalipse 12, verso 11, diz assim... Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, é o povo de Deus. E por causa do quê? Da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. O testemunho das pessoas fiéis é aquelas que vivem de acordo com a palavra, não de acordo com o ensino de homens, porque os homens enganam. E ao contrário das obras disfarçadas pelos falsos profetas, pelos propagadores dos falsos ensinos, Deus conhece aqueles que são dele. Isso é importante, né? Deus sabe, conheço as suas obras, Deus sabe o que a gente faz, Deus sabe quem é o Fábio sem esse terninho aqui em casa, Deus sabe quem é o pastor Beltrano, Deus sabe quem é você. E o que a gente tem que fazer? Clamar a Deus, buscar na Bíblia orientação. Deus usa pessoas hoje. A gente não quer descredenciar nenhum líder. Deus usa e Deus tem usado. Existe muita gente sincera. Muita gente sincera. Mas mesmo pessoas sinceras podem errar. Você erra, eu erro, a gente dá um conselho equivocado. Então, ouça pessoas, ouça conselhos. Deus usa pessoas para salvar pessoas. Deus usa pessoas para orientar pessoas. Mas a base tem que ser a Bíblia. O grande segredo para vencer é se apegar a Deus de todo o coração. Jesus venceu o inimigo das tentações no deserto, na cruz. Ele venceu através da palavra. Então, a base final tem que ser a palavra. Deixa eu fazer um convite para você. Semana que vem a gente vai continuar estudando Apocalipse e o fim revelado. E a gente vai falar que Jesus não está apenas olhando para a gente, Ele se importa com a gente. E tem o livro da vida, que alguns têm um nome, outros não têm um nome. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, estudando um pouco mais o livro do Apocalipse. Mas eu encerro essa semana dizendo o seguinte, o inimigo tem usado várias maneiras de enganar, e o livro do Apocalipse vai descrever isso nessa temporada. Teste qualquer ensino à luz da Bíblia. Que Deus te abençoe, e semana que vem tem mais Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. Vamos orar. Senhor,
nós nos colocamos em Tuas mãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Que as Tuas verdades sejam presentes na nossa vida e que sejamos fiéis a Ti, que amemos a todos os líderes, os irmãos, os amigos, mas que sejamos fiéis às Tuas verdades, hoje e para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.